um tema que surgiu no pós-jogo do Sport. Na verdade, até um dia antes, eu e Cássio, a gente fez um primeiro vídeo sobre a setorização da Ilha do Retiro, mas esse assunto ele ganhou força no, no pós-jogo da vitória do Sport sobre o Corinthians, porque a gente viu imagens da Ilha do Retiro com áreas que eram destinadas à torcida do Sport. Essas áreas estavam fechadas pelo Corpo de Bombeiros, com uma redução clara do espaço destinado à torcida do Sport. A gente percebeu, inclusive, nas redes sociais, que o corte desse nosso vídeo está circulando muito. Virou um tema realmente de debate aqui em Pernambuco. É um dos cortes da gente no Instagram que mais rendeu recentemente. E por conta disso, eu aproveitei que Thiago Minhoca, que está no Ceará, e Ravel, que está na Bahia, aproveitei que eles estariam aqui para ampliar esse debate numa perspectiva para além do Recife. Por que eu faço isso? Porque eu acho que aqui no Recife a gente tem uma visão muito enraizada da cultura dos nossos estádios. Estou falando diretamente dos 3 estádios dos grandes clubes do Recife: a Ilha, os Aflitos e o Arruda. Os 3 clubes, obviamente, têm relação muito intrínseca com suas casas originais. E qualquer mudança, às vezes uma simples transferência de jogo para a Arena de Pernambuco, sempre causa arestas. Sempre causa incômodos. A gente viu agora o Santa Cruz sendo quase que, abre aspas, obrigado a jogar na Arena de Pernambuco pelos problemas estruturais que o Arruda enfrenta, uma limitação grave de público, e ainda assim com problemas estruturais mesmo dentro dessa limitação, o Santa precisou ir para o Arruda, ir para a Arena, fazer mais dinheiro. Como tudo deu certo, essa relação nessa temporada da ida dos tricolores para a Arena funcionou. Eu não sei se em outra temporada funcionaria. A gente já viu e já viveu esses debates com o Sport, com o Náutico e com o Santa Cruz. Mas focando no tema, o que é que aconteceu? Mais ingressos foram vendidos para a torcida do Corinthians. Esses ingressos custavam R$200. E esse maior volume de ingressos para a torcida do Corinthians foram decisivos para que o Sport registrasse a maior renda bruta da sua história na Ilha do Retiro. Mais de R$1.700.000 de renda. Se você multiplicar 4.000 vezes 200, é basicamente perto da metade da renda só com visitante. Exatamente. Cássio, nem sei se já saiu o borderô. Não saiu não. Você já teve estava no acesso. F5 aqui, a CBF ainda não publicou. Para a gente ter esse detalhamento. O Sport chegou a colocar hoje um pedido de desculpas pelos transtornos gerados, né? Justamente por essas áreas reduzidas. A gente está vendo aqui na foto mais à esquerda, que é ao nosso lado. Foi basicamente pela cadeira de ampliação, tá? Foram Exatamente. 3 setores, mas pediu desculpa de um só. Da cadeia de ampliação, e justamente porque superlotou a cadeia de ampliação. O Sport justificou que o Corpo de Bombeiros, pela quantidade de torcedores do Corinthians que estavam no estádio, forçou uma reserva de espaço muito maior. Cássio, se você quiser introduzir o tema, para que Ravel e Minhoca complementem, a gente teve uma visão muito crítica dessa escolha. Não chegou a ser 15%, 20%, não sei exatamente 4.000 quanto daria. Daria 15%. A gente Pronto, precisa então, ver o tanto que vendeu. Se foi realmente 4.000, né? Mas vamos trabalhar em torno dos 10 obrigatórios, aumentou para 15%.
E esses 5% a mais levaram o clube a ter a maior renda da sua história. A gente não pode dissociar que, apesar da torcida não ter largado, estar sempre presente nos jogos, comprando todos os ingressos disponíveis, apesar disso, o Sport faz uma campanha basicamente sem nenhuma chance de permanência. Não há uma esperança matemática fria, lógica de permanência. Há um sonho, talvez. A pergunta que eu faço, Cássio, é: nós fomos muito críticos. Nós somos muito críticos aos torcedores do próprio Sport pagarem essa conta. Mas cabe uma segunda reflexão. É um preço, dar 5% a mais, apenas 5% a mais para a torcida adversária e garantir quase que metade da arrecadação de um jogo, levando o clube a faturar quase 1.800.000 reais numa partida. Cabe o debate, Cássio? Cabe pelo menos o debate? Fred, eu continuo, eu sei que você está querendo provocar uma reflexão aí, mas veja, o setor da ampliação foi para 4.198. Antes, no laudo anterior, o setor de visitante era 3.051. Assim, cerca de 1.000 lugares. Então, assim, a diferença foi 200 mil reais. O Sport ganharia, veja, com a carga que tinha anterior e o valor que foi aplicado, em vez de 800 mil, teria dado 600 mil reais. Então, Fred, tudo isso foi para o Sport ganhar 200 mil reais. Não foi para o Sport ganhar 1 milhão de reais. Tá? Primeiro ponto, eu acho que precisa ser colocado de forma mais clara, porque senão fica parecendo justamente a forma como o Sport disse ampliação, que a ampliação foi para 27 mil. Você tem que ver os pormenores. O Corinthians não botou 1 milhão e 700 mil na renda do Sport. Botou muito dinheiro, mas o aumento que o Sport fez nessa capacidade foi uma diferença de 200 mil. Tudo isso foi por 200 mil reais, basicamente. Mas o meu ponto não é nem esse. O meu ponto é o seguinte. Para quem a gente já falou desse assunto, já voltando para esse assunto, mas fazendo resumo, o Sport reabriu a ilha em outubro do ano passado. Toda vez que você reabre, anualmente você precisa de alguns laudos técnicos. Isso é qualquer estádio, tá? Isso na Ilha do Retiro, no Castelão, na Fonte Nova, Arena do Corinthians, enfim, qualquer lugar. E um laudo de engenharia, um laudo da Polícia Militar, um laudo de segurança, um laudo do Corpo de Bombeiros, que é um outro, que fala a capacidade, nível de segurança, escoamento de público e tal, e laudo da Vigilância Sanitária. O do Corpo de Bombeiros, ou seja, da engenharia pode até dizer, esse local, esse equipamento cabe 32.500 pessoas. É a capacidade que isso aqui cabe. Mas o bombeiro pode falar, eu sei que cabe isso, mas pela estrutura atual desse estádio, ele, de forma segura, ele não consegue receber isso. E é por isso que a Ilha do Retiro tem sua capacidade reduzida. A 32.500 é justamente o que seria hoje, segundo as medições atuais, a capacidade máxima da ilha. Mas o Sport precisa fazer algumas obras para conseguir esse número de volta. Quando reabriu em 2024, reabriu com 26.345. Mesmo fazendo uma reforma de 7 milhões e meio de reais, ele não botou uma pessoa, não conseguiu colocar uma pessoa a mais, aumentar a capacidade, porque essa era a capacidade antes do estádio ficar fechado. Aí agora, passado um ano, feito melhorias com as escadarias, colocou corrimão em todos os setores, pinturas, corredores, iluminação, enfim, com essas melhorias, o Sport subiu um pouquinho. Foi de 26.345 para 27.325. Um aumento absoluto, um aumento bruto de 980 lugares. A questão é que o setor da torcida do Sport caiu. Esse é o número total, mas se você colocar só a parte que cabe à torcida do Sport, essa parte caiu de 23.294 para 23.127. Isso, se eu não me engano, é uma diferença, falando de cabeça aqui, 167 pessoas a menos. Enquanto o setor visitante ganhou 1.147 lugares. E agora, ou seja, dito isso, colocando todo mundo na conversa, é o seguinte, a reflexão que o Fred quis provocar, mas por que para mim não faz sentido? Ela faria sentido se o estádio estivesse vazio. O estádio está vazio. O Sport está levando 5 mil torcedores, 7 mil torcedores, 10 mil torcedores. O Sport está levando 10 mil torcedores. E vai vir agora, vai vir o Corinthians, as grandes, o Vasco já veio o São Paulo, só falta o Flamengo, né? Das 5 maiores torcidas do Brasil, o Vasco jogou, o Corinthians jogou, São Paulo jogou, o Palmeiras jogou, falta o Flamengo.
E esse, por exemplo, se fala para Arena Pernambuco. Eu até coloquei no meu blog, do jeito que foi, era melhor ter levado para Arena Pernambuco. Isso era melhor, que não faltaria ingresso para ninguém. Por quê? Porque se a gente. O problema, a regra fala de 10%. É o que você tem que dar. A partir disso, você tem que dar pelo menos 10%. A partir disso, cabe ao clube, enfim, se quiser espaço, quiser ceder, fazer uma negociação para ter mais renda, enfim. E o Sport subiu logo para 15%. Se do outro lado o espaço estivesse vazio, as pessoas não estivessem indo para o estádio, essa discussão não estaria existindo. A questão é que o Sport, de forma literal, ele tirou um percentual de ocupação da própria torcida. Ele não tirou um espaço que não estava sendo ocupado, ele tirou um espaço que estava sendo ocupado. O público total foi desse jogo foi de 26.504, ou seja, faltaram 800 pessoas para bater a capacidade máxima do estádio. Assim, o estádio estava lotado, ou seja, não faltou, a demanda estava ali. E apesar da nota ela focar nessa imagem da esquerda, que a gente está vendo as cadeiras aqui, das cadeiras de ampliação, mas o setor de visitante, do jeito que é hoje na ilha, ele faz divisa com 3 setores do esporte. Esse setor de cadeiras, o setor embaixo dessas cadeiras, que é as sociais, a gente vê nessa mesma imagem que é sociais, elas também estão isoladas ali no escanteio, e ela faz até uma curva, e do outro lado a curva, uma curva de arquibancada, que aquilo faz parte da arquibancada frontal. Até o jogo contra o Vasco, aquilo era o setor do esporte. Aí nesse jogo já foi isolado. Aí você olha para a frontal, está lotada. Ou seja, essas pessoas poderiam estar na curva. Você olha para as sociais, está lotada. Você olha para essas cadeiras, está lotada. Ou seja, o clube realmente tirou espaço que tinha demanda para colocar para o visitante. E no fim das contas, na hora que você bota na conta do lápis, isso foi por R$200 mil. Fred, por exemplo, estava dizendo que não vendia Mateuzinho por 3 milhões, que 3 milhões não é dinheiro. Imagina R$200 mil no futebol de hoje. A gente teve até um debate aqui, o Mateuzinho vende ou não vende para África do Sul, não sei o quê, 3 milhões. Imagina 200 mil, porque os 3 mil teriam de todo jeito, era o tamanho, era a capacidade que o Sport já vinha operando para a torcida visitante. A questão é que nessa mudança, nesse novo laudo, subiu esse detalhe. Se o Sport não concordou com isso, mas não deu um pio. A gente é que fez a matéria, o Sport não deu um pio sobre isso, de diminuir da capacidade do clube e aumentar do visitante. E na hora da operação dos ingressos... informou isso, né? Você que foi atrás no corpo bombeiro, então, a gente vai. Eu falei, a gente fez o vídeo aí. E nessa questão dos ingressos, o Sport coloca na questão da segurança da Polícia Militar o bloqueio na arquibancada dele. Mas isso, é preciso você precisa pegar notas e falar ali os detalhes. Isso é um segundo ponto. O primeiro ponto são quantos ingressos para o visitante? Não foi a polícia que disse. Quem dá essa quantidade é o Sport. A quantidade de ingressos dados ao visitante foi o Sport que autorizou. Foi o Sport que escolheu. Então, assim, se ele escolheu e a polícia fala, com essa quantidade eu vou ter que tirar um pedaço do seu setor. E o Sport não tem problema, não. Então, assim, pelo menos o clube admitiu que foi uma falha na operação, mas embora eu acho que admitiu parcialmente, que ele admitiu de um setor, acho que foram 3 setores problemáticos. E aí é bronca porque o próximo jogo é contra o Fluminense. Talvez dê jeito, mas não vai dessa quantidade. Aí vai ter o jogo contra o Mirassol. Ou seja, em tese, a gente não vai ter nas próximas rodadas esse problema. Mas quando for com o Flamengo, se for na Ilha do Retiro, vai ser isso aí. A torcida do Flamengo bota isso aí ou mais. Mas se for para a Pernambuco, como se conversa, beleza. Lá pode colocar 6, 8 mil de visitantes, como teria sido com o Corinthians. E lá teria, se você coloca 8 mil do visitante, significa que você deve ter 37 mil lugares para a sua torcida. Então, se a Ilha do Retiro está limitada à capacidade de público atual e o clube não consegue aumentar, e a sua torcida continua indo para o jogo, porra, se vender por R$200 mil nessa questão assim, eu acho... Eu que estou dizendo esse número, tá? Porque eu só estou fazendo uma matemática bem básica aqui. Eram 3 mil, subi para 4 mil e o ingresso era R$200. Estou só fazendo nesse cenário. Mas é muito pouco para o futebol atual para uma escolha como essa, onde você realmente preteriu a sua torcida, porque foi isso que o Sport fez. Daqui a pouco eu vou devolver a palavra a Cássio para ele falar sobre qual limite a gente pensaria numa ida de Sport Flamengo para a Arena de Pernambuco. Qual o limite de ingressos? Mas antes, obviamente, qual o limite de ingressos destinados à torcida do Flamengo? Mas antes eu queria trazer Ravel e Minhoca. E eu vou começar por Minhoca, porque alguns anos atrás, Minhoca, houve esse debate no futebol cearense. Me corrijam se eu estiver
errado com os dados estatísticos, eu acho que foram 20% do estádio, né, dado num jogo entre Ceará e Flamengo. 20% do estádio foi comercializado para os torcedores do Flamengo. O Ceará não vivia um momento como o do Sport. O Ceará estava competindo ali, estava jogando o Campeonato Brasileiro. Não era um time com um rebaixamento encaminhado. Esse debate foi muito marcante aí em Fortaleza, Minhoca. Eu queria que você se posicionasse se acha que depois daquilo que aconteceu, haveria margem para de novo se repetir aquilo no cenário, por exemplo, de um Flamengo jogando um jogo fundamental para o título e um Fortaleza eventualmente rebaixado, né? Esse jogo não vai acontecer porque já aconteceu no Castelão. Tem essa margem ainda para se voltar a esse debate ou virou-se uma página na história do futebol cearense depois de toda aquela polêmica daquela imagem do Castelão? E me corrija, foi 20% mesmo, né? Não foi mais É, do que 20 não, né? o percentual eu não estou lembrado muito bem, Fred, assim, mas acho que foi por aí, viu? Deve ter sido Entre por aí. 10 e 12 mil pessoas. Por aí. Eu acho que foi mais ou menos nessa quantidade. É bom a gente explicar esse contexto, porque, claro, cada local, né, tem a sua peculiaridade, assim. Aí, em Recife, foi uma construção diferente do que foi aqui no estado do Ceará. Até porque Ceará e Fortaleza não competiam na elite do futebol nacional, ficaram muitos anos, né, distantes ali, Fortaleza ainda chegou a participar no começo dos pontos corridos, o Ceará foi aparecer em 2010, depois 2011, mas só a partir da sequência mais recente, né, de 2018, quando o Ceará teve, depois o Fortaleza ali em 2019, que começou a mudar esse pensamento. Ainda os dirigentes fazendo essa maneira de tipo, vou lucrar com a torcida, né, adversária, sabendo que vai dar uma boa quantidade de público. Só que agora, assim, já se vê claramente, torcedores de Ceará e Fortaleza compraram essa ideia. Não, coloca 10%, 15%, se eu não me engano, ano retrasado, se eu não me engano, 2023, o próprio dirigente do Fortaleza, no caso o Marcelo Paes, admitiu que isso não iria se repetir. O percentual, se eu não me engano, também era na faixa de 20% a 30%, se eu não me engano, e houve muita reclamação do torcedor do Fortaleza. Então, hoje, né, com as equipes disputando com mais frequência contra essas equipes maiores, fez com que esse contexto agora mudasse. Então, hoje o torcedor ele quer, não, a maioria é nossa, não pode vir a torcida aqui simplesmente achar que está em casa. Então, nesse sentido, há muita resistência do que foi em anos anteriores. E isso faz com que, obviamente, né, a questão financeira nesse momento, ela não é pensada tanto. Claro que vai depender do que acontecer, né, para o caso Fortaleza, né, que está aí virtualmente rebaixado. Fortaleza pegou o Flamengo já, ele vai pegar o Flamengo ainda no jogo aqui na Arena Castelão. Não sei como é que vai estar a situação ainda para olhar para essa questão financeira ou não, mas ainda acho que o torcedor, se for fazer uma enquete hoje, ele com certeza seria contrário a essa condição. O Fortaleza não vai ganhar aí uns 200 mil reais, sei lá, 400 mil reais, e isso vai ser fundamental para uma Série B de 2026. Isso se o Fortaleza já tiver praticamente uma situação bem difícil. Então, eu vejo que é natural esse processo. O que, na verdade, o que eu percebo aí na situação em Recife, acontecendo uma situação como essa, é porque é uma quebra de uma situação que basicamente estava estabelecida. O torcedor do esporte e de Santa Cruz e tal, e de Náutico, já não admitia uma situação como essa. E a partir de agora começa, né, um dirigente, no caso, a não se incomodar com isso. E isso reverbera na torcida, porque até então isso não estava acontecendo nesse contexto, como o Cássio menciona, que a gente, claro, a gente está fazendo aqui a ressalva dos valores que a gente não teve acesso ao boletim financeiro, né, do jogo, mas esse valor de fato é significativo a ponto de uma história já estabelecida dentro da cidade, né, onde você não premia o adversário, né, principalmente de um contexto nacional, principalmente você fazendo a ressalva do quão importante é essa identidade do seu estado. Então, eu nesse momento, realmente me chamou a atenção essa escolha que o esporte fez, de não, pelo menos, se incomodar com esse fato, né, dessa maioria, não é nem maioria, né, dessa quantidade maior que o Corinthians acabou tendo para esse jogo, e o fato ainda, né, de isso
acabar não sendo tão significativo nos cofres do esporte. Assim, beleza, você ganha ali uma quantia, mas não é tão significativo. E aí, só para fazer uma alusão, para não esticar tanto, e até para você já perguntar para a Ravel, que é o que a gente viu, por exemplo, no caso desse ano, do jogo contra o Botafogo, né, da Paraíba, que levou o jogo para o Maranhão, por exemplo. Ali, claramente, é um clube que olhou, tipo, preciso ganhar dinheiro, faço dessa maneira. Altos do Piauí, foi ano passado, né, Cássio? No jogo da Copa do Brasil, também olhou para a questão financeira, vamos colocar o valor lá em cima, deixa tomar de torcida aqui do Flamengo e vamos ganhar dinheiro. Eu acho que isso não é realidade para os principais clubes daqui do Nordeste. Para Bahia, para Vitória, para Ceará, para Fortaleza, Santa Cruz, Náutico, Sport. Esses clubes, aí eu acho que é um pouco diferente. Muito embora eu acho que para os outros estados, porque assim, a Paraíba há muito tempo não disputa uma elite do futebol nacional, Piauí, o próprio Maranhão também, aí, queira ou não, esses clubes estão olhando para um contexto que estão jogando uma Série C, uma Série D. Então, assim, é um caso excepcional para enfrentar um clube como esse e tentar fazer desse jogo, e aí o dirigente pensa nessa questão lucrativa. Agora, para os clubes de maior torcida aqui da região, aí eu acho que acaba sendo, nesse momento, um contexto que para o torcedor não vai colar. Não vai colar. Então, eu vejo realmente que a revolta do parte da torcida, ela é justificável. E aí, o quanto seria esse percentual, Fred? Honestamente, assim, não sei se eu abriria mão, sabe assim, teria que ser uma coisa bem considerável a se debater ainda, porque nesse momento eu acho que eu daria a carga mínima mesmo para a torcida visitante. Cássio, antes de passar para Ravel, o único registro de venda de mando de campo envolvendo esses 7 clubes é o do Santa Cruz contra o Corinthians, Cássio, no Brasileiro? Eu acho que sim. O CSA vendeu em 2019 contra o Flamengo, foi em Brasília. O jogo. E que se valesse para o meu blog seria até o recorde, assim, porque era um mando, era do CSA, mas só não considerei porque o jogo não foi no Nordeste, o jogo foi no Distrito Federal. E dos outros, assim, o América de Natal em 2007 não tinha muito isso é uma coisa mais para alguns anos depois, né? Eu acho, Fred, acho que foi só isso do Santa mesmo. O Santa foi em 2016, né? O jogo foi na Arena Pantanal. Exatamente. O jogo foi no final de setembro, mais ou menos nessa mesma época, né, Cássio? Do campeonato. E o Santa levou o jogo. E fica marcado, veja, alguns torcedores desconversam, outros acham que é uma vergonha mesmo, que é um erro absurdo, são putos com a direção da época. E se algum outro clube dos grandes daqui do Recife, de Fortaleza e de Salvador jogar a primeira divisão e fizer isso, vai ficar marcado também, pô. Assim, de levar um jogo para outro estado, assim, eu acho que ficaria marcado também. Aí, Cássio, eu tô lendo uma reportagem do GE, tá? Sobre a venda do mando de campo do Santa. E a reportagem diz o seguinte. Acho que levou prejuízo, que eu lembro que o público não foi nem bom, que eu lembro. Ela tá justificando por que o Santa tomou a decisão, tá? O jogo anterior no Arruda, Santa Cruz e Atlético Paranaense, gerou uma receita de menos R$1.446, tá? Foi o pior público do Santa em toda a Série A, com 2.471 presentes, tá? A renda foi de R$25 mil. O Santa errou, Cássio, em 2016. Depois de você fazer um jogo de brasileiro que sua torcida não compareceu, que você teve um prejuízo, o Santa errou, ele ganhou um valor significativo. Mas a gente está aqui, quase 10 anos depois, lembrando disso. Eu não gosto muito dessa pergunta, no sentido que ela não é na sua pergunta não, mas da indagação, não sou, mas sobre esse ponto, porque ela é feita, ela crava o tempo que você tem que responder. Tipo, ó, ele colocou, beleza, ele acertou em fazer naquele momento específico. Não, o que o Santa errou, o que o Santa errou foi
um time que era campeão estadual e campeão da Copa do Nordeste, de repente não pagava mais salário, começou a atrasar salário, ou que não se reforçou direito. Assim, a quantidade de erros que a direção do Santa já vinha fazendo já era enorme. Aquilo foi mais um erro, mas aquilo, o que eu digo é o seguinte, aquilo é um erro. Não é, só que todos os outros erros forçaram aquele erro a acontecer também. Mas aquilo é um erro. Porque o Santa poderia estar numa situação, poderia estar muito mal no campeonato, tudo lá, mas está batalhando e de repente tem um pouco mais de confiança na relação torcida, porque era um ano para ser muito bom. O Santa vem do acesso 2015, arrancando o que a gente sempre fala, se tivesse mais, o campeonato tivesse 41 rodadas, ia se brincar de ganhar o título em cima do Botafogo, ganha o estadual, uma final contra o Sport, 0-0 na Ilha do Retiro, ganhou a Copa do Nordeste, que foi o último título de Pernambuco na Copa do Nordeste, e ainda começou liderando o brasileiro. Então, no fim das contas, assim, uma série de fatores administrativos ali fizeram a derrocada do Santa. Foram vários erros. Aquele foi mais um. Então, assim, dizer que aquele público está acontecendo, você cravar, mas é como se fosse só vale dali para frente. Parece até presidente quando assume o outro. Tem um bocado de dívida, mas o cara daqui só vou pagar daqui para frente. Mas tem um bocado de coisa para resolver. Então, o Santa tinha vários erros ali. E ali ficou apertado, as contas foram apertando, e aquele foi mais um erro. Independentemente da situação do Santos. Veja, é uma opinião que eu tenho. Assim, eu acho que a imagem, você precisa prezar pela imagem. A imagem do Sport foi manchada por R$200 mil, na minha opinião. Voltou cerca de R$200 mil. E uma venda de mando de campo ficaria. A gente é 2025 está falando desse negócio, foi em 2016. Perceba que a gente está falando de um caso ainda único há 9 anos. Então fica marcado. Então foi um erro, sim, porque é um erro que a gente está debatendo esse erro agora, em 2025. Como é que não foi um erro? Então, eu acho que a imagem dos clubes, assim, ela precisa ter esse cuidado. O Santa não teve, não pensou 1 metro na frente, pensou só ali e nem pagou. Foi até o ano, na época, foi o ano de maior receita do Santa, foram R$36 milhões. Naquele momento era a maior receita da história do Santa. E terminou completamente endividado. Tanto é que foi caindo, assim, não conseguiu se consertar. No ano seguinte já caiu da B para C. O próprio Sport agora, querendo ganhar dinheiro, assim, é o clube que... É a mesma coisa, é a mesma lógica que eu falei do Santa. Assim, o Sport, para pegar um pouco mais de dinheiro na bilheteria... Porra, esse clube gastou 58 milhões em reforço, porra, tá precisando passar o Pires assim, desse jeito já? Assim, um clube que investiu tanto tá precisando passar o Pires para pegar R$200 mil assim, numa renda... Porque, repito, 3 mil torcedores do Corinthians teria de todo jeito. Se foram 4 mil, é porque o Sport quis 4 mil. Ou mais, sei lá, a gente vai ver no borderô. Então, assim, eu não posso achar que não foi um erro, porque um clube que, em tese, estava com as contas equilibradas, assim, prioriza a sua torcida, pô. Como qualquer outro clube faz. Como qualquer outro clube faz. O Corinthians deve 2 bilhões, mas se o Sport for jogar lá e tiver uma demanda de 5 mil torcedores do Sport, o Corinthians não vai dar 5 mil para o Sport, não. Ele vai priorizar. Independente, meu irmão vai ganhar renda. Vai ser o dobro do valor do que o Corinthians paga. Ele não vai fazer isso, não. Ele vai colocar os 40 mil torcedores dele no estádio primeiro. E o Sport deveria ter feito isso também. Perfeito, Cássio. Eu estava até aqui, consegui puxar algumas matérias sobre o caso lá de 2016. Uma matéria de Yuri de Lira, trabalhou com a gente no Diário de Pernambuco, matéria do Extinto Super Esporte, Cássio. Disse que o acordo do Santa foi de 50% da renda da partida. Além, né, de todos os custos de deslocamento e hospedagem. Na matéria, citavam a expectativa de receita de até R$900 mil, porque um jogo anterior, levado também para Cuiabá, entre Santos e Flamengo, o Santos vendeu o mando de campo também. E aí, Ravel, pega essa informação para formar seu comentário. O Santos tinha vendido o mando de campo dele, porque para Cuiabá não é para São Paulo que o Santos tem torcida. Quando o Santos vai jogar em Cuiabá, ele quer a torcida do Flamengo, não é a dele. Claro que ele é uma atração, mas o grosso é a torcida do Flamengo. A renda de Santos e Flamengo foi de R$1.800.000. Ou seja, na conta, o Santa poderia ter faturado até R$900 mil. E no site chamado Olho no Esporte, um site
do Mato Grosso, tá? Ele traz a frustração financeira da partida. Porque Santa Cruz e Corinthians levou 7.900 Eu pessoas para o lembro, o estádio, estádio não estava. uma Tava bem, renda mais ou menos. bruta, tá, de R$ 496 mil. Se o acordo do Santa foi da renda bruta, ele levou aí 240 Da e bruta, poucos mil. acho improvável. Se foi Pode da até estar líquida, matéria isso. Acho se foi da improvável ser da bruta. líquida, ele levou aí, sei lá, Para menos você de ver como 200 isso é mil como reais. esse processo. Hoje, as cotas já são definidas. Você não calcula a renda, não. O cara que Isso. compra Ninguém o vai para o jogo. risco como o Santa foi, né? Exatamente, ninguém vai para o risco, não. Nem o clube quer e nem o cara. O cara quer render, o cara quer ter a operação completa. Porque nessa coisa do risco, o clube vai dizer: não, o ingresso está caro, porque ele faz parte também daquele lucro. Então, até isso, nesses 10 anos, já mudaram dessa história. Ravel, queria a tua opinião agora, com mais substâncias que a gente trouxe aqui. Porque, veja, eu duvido muito que lá em Santos se tenha um debate sobre a honra e a dignidade do Santos colocada em xeque porque ele levou um jogo contra o Flamengo para a Arena Pantanal. Aqui em Pernambuco, a gente trata como uma vergonha mortal se o Sport levar o jogo do. Aliás, já trata essa tela que a gente está vendo aí como algo vergonhoso. O Sport ter tirado o espaço da sua torcida por R$ 200 mil, como o Cássio falou aqui. Né? A gente ainda não viu o borderô da partida. Se o Sport levar o jogo contra o Flamengo para a Arena, dentro do Recife, e der uma carga de 20%, 30%, tenho certeza que vai ser um debate de vergonha, de retrocesso, uma questão moral muito grande. Você enxerga, Ravel, queria a sua visão de Salvador, se já viveram esse debate aí em outros casos. Na sua visão, enquanto torcedor, dentro da cultura do futebol baiano e da sua visão do futebol nacional, é um crime tão grave assim para a honra do clube negociar espaço e estádio quando você está sem pretensões no campeonato, Ravel? Boa noite, Minhoca. Boa noite, Gabriel, que está na direção dessa live. Boa noite para todo mundo que já está assistindo esse conteúdo ao vivo ou gravado. E uma boa noite especial aí para você, Fred, e para Cássio. Estou achando os rostos de vocês hoje mais iluminados. Não sei se foi porque aconteceu algo especial nesse final de semana, mas estou gostando de ver. Bom, brincadeiras à parte, Fred, Cássio e Minhoca. Eu acho que há alguns pontos aí para a gente discutir, debater sobre essa questão. Eu separei aqui minha fala em quatro tópicos. Um deles é passar por essa pergunta que você fez para mim diretamente, Fred. Mas uma outra parte, a minha opinião, ela é ipsilíteres aquilo que Cássio falou aí. Eu concordo 101% com o que ele disse, mas só para poder estruturar melhor meu pensamento, eu vou falar desses 4 pontos aqui. O primeiro, talvez já esteja mais diretamente ligado à sua pergunta também, Fred. Eu acho que essa negociação em específico que o Sport fez não vale a impopularidade da medida, tá? O Sport vive um campeonato muito ruim, claudicante, praticamente rebaixado, né? E a torcida não larga. A torcida do Sport continua frequentando o estádio de uma maneira pulsante, direta, apoiando o time, estando colado, mesmo que vá lá só para olhar, de repente, a pá de cal, ainda assim a torcida tem comparecido. Então, vale a impopularidade da medida? Não acho que vale. Só que aí entra um adendo, né? Essa gestão parece não estar muito preocupada em tomar medidas impopulares, seja por falta de noção, ou seja por fazer a fórceps mesmo das coisas que eles acreditam que é o melhor para o clube, mesmo que de maneira tão óbvia, até para quem está distante, aquela decisão tomada, ela é impopular e ainda é nociva ao clube, ao dia a dia do clube. Quantas torcidas nacionais vão ocupar esse espaço na Ilha do Retiro? Porque não é só você ter a quantidade de torcidas nacionais que o Maestro até passou aí, né? Flamengo, Palmeiras, Vasco, Corinthians. É o momento desses clubes também. Porque a torcida do Corinthians apoia incondicionalmente. A torcida do Flamengo tem um volume suficiente para encher uma Ilha do Retiro se preciso for. Mas a torcida do Vasco
talvez não faça isso se o time estiver ali disputando o mesmo campeonato que o Sport. Tá? A torcida do São Paulo, se o time estiver focado ali numa Libertadores e estiver muito mal no Brasileiro, talvez também não faça isso. Então eu acho que a impopularidade da medida faz com que essa ação de fazer o que a direção do Sport fez, para mim, seja altamente impopular. É diferente, por exemplo, de um Santos que tem um volume de ocupação médio da Vila Belmiro ruim. A média de público na Vila Belmiro é sempre muito ruim. O torcedor já aceita de maneira até resignada quando os jogos são levados para a capital paulista, para o Morumbi. E se levar para fora com o argumento de que vai incrementar a renda, o torcedor aceita de uma maneira mais natural do que nós aqui, que de um modo geral temos um sentimento de pertencimento muito maior com os nossos clubes associados a isso, na minha avaliação. Até por tudo que a gente já sabe que o Nordeste já sofreu. Então, na minha avaliação, a impopularidade da medida não vale, principalmente quando essa medida tem como consequência um incremento de receita de R$200 mil, o que me leva ao segundo ponto da minha análise. Más gestões torram esse dinheiro em um mês de um salário de um Carlos Alberto. Então, vale a pena, mais uma vez, eu volto a essa questão. Não sei se paga, viu? Um mês não. Pois é. Volto mais uma vez ao primeiro ponto, assim. A impopularidade da medida associada a uma má gestão do futebol, a uma má gestão do budget, vai fazer com que você incomode o seu torcedor, que na análise fria da questão é o seu principal cliente, para você atender um cliente pontual, colocar 200 mil no caixa e gastar com o salário de um jogador que não ajuda no seu objetivo. Então, eu acho que, sabe, a conta para mim não fecha. Se for negociar, os moldes da negociação tem que ser numa proporção que pelo menos essa não pareceu ser. O Bordeiro ainda vai sair, mas pelo menos essa não pareceu ser. E aí o terceiro ponto é um ponto que eu vou e volto, que é só para deixar também uma questão no ar, não especificamente em relação a esse jogo, mas talvez para situações vindouras. O torcedor o torcedor de Pernambuco, de um modo geral, por todos que eu converso, pelos meus amigos, enfim, eu tenho a sensação de que ele ainda é muito patrimonialista, e isso precisa mudar. Então eu estou fazendo um contraponto a tudo que eu disse. Veja que até agora eu me coloquei contrário à negociação, mas eu acho que esse aspecto enraizado do patrimonialismo do torcedor de Pernambuco, de um modo geral, do Sport, do Náutico, do Santa Cruz, ele ainda precisa mudar, porque pode ser que seja oportuno, em algum momento, você mudar um jogo para uma Arena de Pernambuco, você ceder mais do que 10% de carga para um torcedor, para uma torcida visitante, para que a estrutura do estádio que você tanto gosta seja melhorada e você fique momentaneamente afastado do seu estádio, mas entendendo que a longo prazo aquilo vai ser melhor para o seu clube de futebol. E eu acho que o torcedor talvez precise se abraçar um pouco menos com esse patrimonialismo que se tem em Pernambuco, que já teve muito na Bahia, eu acho, que já teve muito aqui na Arena Fonte Nova, mas que hoje, talvez por uma proximidade maior da relação do Bahia com a Arena Fonte Nova, isso tenha mudado um pouco. É bem verdade que já há algum tempo não se tem nenhum jogo com mais de 10% da carga destinado à torcida visitante. Né? O Bahia cede sempre aquilo que está pautado ali no Estatuto do Torcedor. Mas essa sensação de patrimonialismo, de pertencimento, eu acho que ele precisa de um equilíbrio melhor. E por Ravel, fim... Não, fale, conclua. Só para poder deixar esse último ponto aqui, que aí volta, ele está um pouco mais ligado ao primeiro e ao segundo pontos, assim, relacionados à impopularidade da medida e como isso incomoda o seu principal ativo, que traz receita recorrente, que é o torcedor, é que o Corpo de Bombeiros, na minha avaliação, não sou especialista no assunto, mas visualmente ele pede espaço demais, velho. Isso acontece na Ilha do Retiro, acontece no Castelão, acontece na Fonte Nova. E, pô, além de ser visualmente desagradável, isso é muito chato. Eu queria entender até esses critérios técnicos para poder isso acontecer, porque 4 meses atrás eu estava em Medellín para assistir um jogo contra uma torcida que encheu o saco da torcida do Bahia o tempo inteiro, que ficou provocando, que ficou fazendo alguns sinais ali, até passando do limite da provocação natural do futebol. E o que separava todos nós, torcedores do Bahia, da torcida do Atlético Nacional de Medellín, eram 2 cordões humanos e uma distância de pouco mais de 7 metros.
Então eu não consigo entender quais são os critérios que se utilizam hoje aqui, apesar do acirramento recorrente do futebol brasileiro. Eu sei tudo isso, não comecei a assistir o futebol ontem, mas eu acho que se gasta demais no espaço para fazer esse tipo de diferença. Aqui na Fonte Nova, por exemplo, existem 3 anéis. O segundo anel hoje ele não é mais utilizado pela torcida do Bahia, porque o torcedor da torcida visitante tem que ficar ali isolado no terceiro anel. Então se perde cerca de 2.500 lugares só naquele setor. Estou fazendo uma estimativa baseada no que eu vejo, além de ser visualmente desagradável. Times como Palmeiras, Grêmio, já começaram, Atlético Mineiro, já começaram a perceber que o seu torcedor é a razão de existir, é o que bota dinheiro no caixa do clube todo jogo, todo mês, toda semana. E aí, meu irmão, meteram tela de isolamento e o estádio fica todo ocupado. Então, eu acho que esse último ponto que eu queria trazer é para dizer que os clubes podem, sim, tentar estudar medidas para melhorar um pouquinho essa relação e gerar esse questionamento até para vocês opinarem do porquê que o Corpo de Bombeiros utiliza tanto espaço, provocando cenas catastróficas para mim, como essa que aconteceu na Ilha do Retiro no jogo de ontem. Ravel, vou pegar seu terceiro ponto. Eu discordo assim bastante dele, mas vou falar, debater aqui. Você fala do patrimonialismo, acho que foi essa expressão que você usou. Perceba que nesse debate a gente não está contrariando dar 10% ou 15% para o Corinthians. Esse não é o ponto. E aí não tem nada a ver com se a Ilha do Retiro é cansada, se os Aflitos é cansado, se a Arruda... Não tem nada a ver com esse ponto. E isso aconteceu, Ravel. E eu digo aqui, eu estendo isso a Pedro Robles e Paulo Lins, que já também deixou um superchat, eu respondo eles aqui vou responder esse mesmo comentário. Isso aconteceu, não aconteceu com a então, torcida... deixa eu ler o superchat, Cássio, para que as pessoas possam entender, antes de você responder, para que todo mundo possa... Paulo Lins, tá? Não vejo como uma vergonha. O Sport estaria fora da competição, então não veria problema em negociar mando ou espaço por uma boa quantia. Todavia, imagino que pegue mal para a população rubro-negra. Tem um segundo... Não, e o segundo é de Pedro Robles, aqui, ó. 200 mil é dinheiro. Não pode ser posto em paralelo, gasto... Até falou antes, assim, para quem está em recuperação judicial, e que esse debate seria uma tempestade numa xícara de café. Pronto, pode seguir então, Cássio. E o debate não está sendo o Corinthians ou qualquer outro clube no Nordeste, na ilha ou no Nordeste, em qualquer outro lugar, ter mais de 10%. O debate não está sendo esse. O debate está sendo que isso está acontecendo no momento em que a torcida local está adquirindo todos os ingressos, Ravel. É muito diferente o debate do que se tem patrimonial. Por isso que eu discordei bastante do ponto que você trouxe, porque, veja só, a torcida do Corinthians aumentou porque a direção do esporte resolveu diminuir a torcida do esporte. Essas pessoas não foi... Esses ingressos não sobraram. Eu entendi. Perceba que eu falei que esse meu terceiro ponto ele estava dissociado dessa questão especificamente. Eu não trouxe sobre esse jogo, nem o debate sobre esse ponto. Eu só quis dizer que em determinado momento, no futuro, acho que até mencionei isso, assim, que no futuro pode ser que o torcedor tenha que abrir um pouquinho mão de uma Ilha do Retiro para jogar um jogo específico na Arena de Pernambuco, mesmo que a ilha esteja à disposição, pensando no bem do clube, do ponto de vista financeiro, mas não para esse jogo especificamente. E isso já acontece, detalhe, desde que o Náutico saiu em 2016. Nos últimos 9 anos, na verdade, quem usa mais a Arena Pernambuco é o Sport, inclusive. Assim, tô achando até que tá usando pouco, mas quem usa é o Sport. O Santa não jogava um tempão quando veio jogar agora na Série D. Porque usou em 2015 e deu certo financeiramente, tecnicamente, e perdeu um pouco, quebrou um pouco esse muro. E o Santa Cruz, usando esse ano, também acho que vai ter quebrado o muro, porque existe um muro. E aí, ó, as duas maiores rendas, por exemplo, quando a gente está falando o preço da maior renda da história, é a maior renda da história na Ilha do Retiro. Não é do Sport. Essa daí é a terceira maior renda da história do Sport. As duas maiores foram na Arena. Uma contra o Náutico, na final do Pernambucano de 24, e outra contra o Fortaleza no jogo de ida da final da Copa do Nordeste de 2022. Então, eu acho que isso já existe. Esse jogo, por isso que eu até falei, inclusive, esse jogo poderia ter sido na Arena. Se o Sport estava com tanta expectativa em relação ao torcida do Corinthians, esse jogo já poderia ter sido lá. O que não poderia, e aí eu realmente não abro mão desse ponto, assim, o que não poderia é tirar um público que iria estar presente. Perceba assim, ó. Eu falei que Pedro não percebeu, e Paulinho
enfim, pode pensar diferente. O Sport não está levando 7 mil pessoas e com o estádio esvaziado, ele não cedeu e mesmo assim não cedeu para a torcida do Corinthians e poderia ter dado mais ingressos. Não é isso que aconteceu. A torcida do Sport, a capacidade máxima foi de 27.325 e o público foi de 26.504. Basicamente, ocupação completa. Não foi por falta de demanda. Foi escolha de ter mais ingresso de um ou de outro. E quando eu estou falando 200 mil, é uma conta muito simplória. E perceba que, na verdade, nem é 200 mil. Porque eu estou botando 200 mil do Corinthians. Mas se esses 1.000 ingressos são do Sport, o Sport vai comprar esses ingressos. Então, na verdade, bota aí metade, o Sport pagaria R$100, sei lá. Ou seja, em vez de ser 200 mil, seria 100 mil. Já cai para metade. Porque esses 1.000 ingressos eles não sumiriam. Esses 1.000 ingressos seriam repassados ao Sport e o Sport compraria esses ingressos. Então, no fim das contas, para a escala atual de quem tem um orçamento de... qual é o orçamento do Sport? Acho que é 100, sei lá, 100, não sei quantos milhões, mas o faturamento, sei lá, vai bater 150 milhões. 200 mil reais nessa conta, me desculpe assim, Pedro, é pouco, é insignificante. A gente não sabe se não é metade do salário de Sérgio Oliveira, talvez. Assim, é claro que é dinheiro para mim, para tu, para você que está no chat, assim, mas dentro da escala do futebol hoje em dia, repito, eu teve um debate com o Fred aqui que eu estava dizendo, o Sport tem que pegar esses 3 milhões aí, porque então a situação está difícil. O Fred não abriu mão de jeito nenhum. O Fred bateu, disse, 3 milhões não muda a vida do Sport, não. E 200 mil reais muda. Para quem investiu 58 milhões em reforço, 200 mil reais muda, ou menos, como eu estou dizendo aqui, que esses ingressos, em vez de seriam 3 mil do Corinthians, esses 1.000 o Sport compraria. Nesse setor de cadeiras, que é um ingresso até mais nobre, inclusive. Veja, esse setor aí que a gente está vendo aí, bota 1.000 pessoas aí com o ingresso do valor que estava. Ou seja, daria dinheiro. O Sport escolheu isso. Foi uma escolha muito ruim, já pediu desculpas, enfim, já pediu desculpas, vamos ver se vai repetir ou não, mas foi uma escolha ruim de imagem. E dentro desse cenário de valores de levar, eu acho, na verdade, que o regulamento brasileiro deveria travar isso aí. Porque senão vai ficar um campeonato suscetível o tempo todo a operadores de gente que quer ganhar dinheiro numa renda. Assim, você pode fazer o tempo todo, o cara fica lá, um investidor. O cara vai ficar o tempo todo fazendo oferta, o tempo todo, vamos levar esse jogo aqui para Manaus, bora levar esse jogo aqui para Brasília, bora levar esse jogo aqui para São Luís, bora levar esse jogo para o Piauí. E o campeonato fica isso, ou seja, o clube recebendo oferta o tempo todo e distorce a lógica do campeonato. O campeonato do cara é ali, está aprovado, o cara joga lá. Eu acho que, na verdade, isso tem que ter um controle até maior. Até fizeram alguns anos, eu acho que não podia fazer mais na última rodada, tem um limite para fazer, aí tem um momento que você não podia sair do seu estado, mas já mudaram isso, você pode sair, sei lá, sair do estádio ou não. Mas eu acho que tem que ter um controle maior, porque senão vira um balcão de negócios sem muito sentido. Então, acho que um campeonato que tem uma média de 25 mil pessoas do jeito que isso aí, para mim, depõe contra o campeonato. Isso é ruim para o campeonato. Um campeonato onde o time está jogando em outro estado porque um investidor lá chegou e fez uma oferta e o cara comprou. E nesse caso não foi nem o caso, o jogo foi na ilha. Mas foi dentro dessas escalas de milhões, como está hoje em dia, foi a troco de pão aí. Cássio, uma possibilidade de levar o jogo para a Arena contra o Flamengo não seria um trocado de padaria, né? Se o Sport der 20% da capacidade da Arena para o Flamengo, por exemplo... Dá 8 mil pessoas. Certo, e é mais fácil, detalhe, é mais fácil setorizar. Do que a ilha. Porque o que são 8 mil pessoas na Arena? Norte inferior e norte superior. Assim, atrás da barra da esquerda. Você está vendo o jogo pela televisão, a barra da esquerda, pega a arquibancada inferior, é superior, isola, pronto. Você acha que esse é o limite aceitável? Até porque já é um setor meio que pré-pronto, né? Porque se ficar em cima, inclusive, de vez em quando a polícia não deixa ficar embaixo. Não, certamente não deixaria. Com toda certeza. Não existe a opção daquele espaço ser do Sport. Ou o espaço fica vazio... Tem, mas a polícia, hoje em dia aqui... Se não deixou ficar do lado, aí, Cássio, não vai deixar ficar embaixo. Mas, por exemplo, o Santa América de Natal deixou. Assim, é isso que eu estou falando. A torcida da América do Natal ficou em cima e a torcida do Santa Cruz estava embaixo. Então, assim, é realmente jogo a jogo. Não sei como é que os caras... a polícia vê isso, não. Teve toda aquela história, né, ali de torcidas amigas. Enfim, Cássio. Para você o limite
o limite é 20%? Veja, a Arena Pernambuco ela tem 45.500 lugares, e se eu não me engano, isso é para torcida única. Se tiver 2 torcidas, eu acho que ela libera 42.500, Fred. Porque é um pouco do que Ravel trouxe, do isolamento. A galera tira quase 3 mil lugares para isolar a torcida, né? Assim, é uma cavalice. É impressionante como tem que botar 1 quilômetro de uma torcida para outra. E aí, 20% disso aí daria 8.500 ingressos. Perceba que com isso aí, o Sport teria... Caramba, 42.500... O Sport teria 34 mil ingressos. Porra, é uma ótima carga, né? Então, é um outro tipo de debate, né? Até 20% está dentro do aceitável. estádio Que cabe 40 mil. O bronco é você dar um percentual desse num estádio que cabe 27, pô. Sim, eu acho que está dentro do aceitável. Eu acho que não tem honra. Detalhe, dentro do aceitável nessa situação, né? Tipo, o time na colocação do Ceará em 10º lugar, eu acho que era 10%. Exatamente. Gabriel, joga um superchat que você tinha acabado de colocar aí para eu fazer a pergunta para a Minhoca. Sofia Freitas pergunta o seguinte: se o Fortaleza já estiver quase na Série B, valeria a pena 50% com o Flamengo, Minhoca? Não. Você não coloca metade do Castelão com torcida do Flamengo. Hoje é totalmente inviável. Você podia imaginar isso ali nos anos 2000 e tal. Fortaleza jogando um jogo de Copa do Brasil, mas... E olha lá, viu? Não tem como dar metade da carga, da capacidade, assim. É isso, é aceitar o ano, assim, fracassado. Fortaleza está fazendo promoção de ingresso nesse momento para ver se o torcedor volta, porque a temporada inteira, né? Torcedor irritado com tudo que está acontecendo dentro de campo, mas essa possibilidade aí, primeiro que eu acharia péssima, né? Assim, pelo que o Fortaleza construiu nos últimos anos. O Fortaleza deu ao seu torcedor, meu amigo, muita coisa, sabe? O torcedor do Fortaleza viveu coisas inexplicáveis. Eu trouxe aqui da outra vez, quando o Vojvoda estava saindo do Fortaleza, só no ganho do Botafogo, pô, e do Mirassol, né? No caso, esse ano que foi o estreante. Durante todos esses anos da era Vojvoda, bateu todas as equipes. E ganhando lá no Allianz Parque, ganhando no Maracanã, batendo o Cruzeiro fora de casa. Então, assim, o torcedor do Fortaleza hoje não admitiria nunca uma situação como essa aí. Financeiramente não vai mudar o panorama do Fortaleza, a não ser que fosse uma quantia de, sei lá, 10 milhões, aí o cara pode, beleza, vamos aí aceitar, porque 10 milhões é 10 milhões. Paga um jogador errado que a gente contratou aí, mas não vai ser isso, né? Não vai dar 10 milhões, não é jogo de seleção. Então, nesse sentido, não faz sentido, não. É isso, tá? Chegaram mais alguns superchats nesse tema, pelo menos mais um de Paulo, né, respondendo Ravel, e também um de Hermínio, todos dentro desse tema ainda. Por outro lado, Ravel, o futebol no Recife é uma manifestação cultural, como o carnaval, um patrimônio da cidade do Recife, parte do dia a dia. Temos essa compreensão. Só que é bom ter o juízo no lugar. Eu acho que o futebol, de fato, é uma manifestação cultural no Recife, mas também é em Salvador, também é certamente nos maiores centros do futebol do país, é em Belém, tá? Essa claro fala que a construção de Paulo, é dessa forma. Sim. Essa fala de Paulo, que está sempre participando aqui com a gente. Paulo, obrigado por sua mensagem, meu irmão. Ela na verdade, leva a gente até, Fred, a um outro debate que a gente já teve, já passamos por aqui várias vezes. Na verdade, até da obviedade que é o crescimento dos clubes da região a partir da arenização do futebol, né? Todos os clubes que tiveram acesso a uma arena acabaram crescendo, né? Então, eu acho que beleza, manifestação cultural, beleza, sensação de pertencimento. Eu já cheguei a falar aqui que, em termos de saudade, eu sinto saudade da antiga arena, da antiga Fonte Nova, quando eu frequentava com meu pai, as imagens do futebol que se registrou naquele garoto que frequentava ali, que frequentou por cerca de 11 anos até a queda. Tudo isso bacana, mas não dá para a gente negar que o crescimento do Bahia também está associado ao fato de você ter um equipamento que atenda todas as camadas sociais do seu público consumidor e que faça com que essa receita, hoje menos, mas não menos importante,
seja incrementado o orçamento do clube. Então, acho que tem que ter equilíbrio. Estou falando aqui que necessariamente os clubes de Pernambuco, ou quem quer que seja, tenham que se desfazer dos seus equipamentos em prol do crescimento de uma arena, mas tem que ter um equilíbrio para poder andar bem essa manifestação cultural com o crescimento e desenvolvimento dos clubes. Simples assim. Ravel, eu concordo bastante com o seu comentário, tá? Aquele comentário anterior. Eu acho que existe sempre aqui no Recife, a gente está sempre diante desse risco de ficar muito preso a questões que não deveriam ser tão importantes o tempo inteiro. Elas são importantes. Eu vou dar pequenos exemplos. A gente já viu o Náutico decidindo vaga jogando na Arena de Pernambuco com grandes públicos. Não teve um único torcedor do Náutico, um dirigente, ninguém em sã consciência que pensou na mais distante possibilidade de pegar um desses jogos do quadrangular e levar para a Arena. Não tem ninguém. Ninguém pensa assim, porra, aqui a gente vai colocar 14 mil, 15 mil. A gente não coloca uns 28 na Arena, não. Ninguém pensou. Tá? Ninguém pensou. Eu acho que o do Náutico hoje, inclusive, é o que tem maior resistência a esse movimento. O do Sport tem menos, o do Santa Cruz tinha muita, mas eu acho que a do Santa Cruz zerou. Eu acho que a do Santa Cruz vai passar a aceitar bem, inclusive, jogar na Arena, porque foi uma relação que aparentemente deu muito certo. Essa saída do Santa Cruz para ela deu certo em termos de resultados, né? A saída e chegada continua sendo... Não. O caos é absoluto. Mas eu acho que o de resultados, Santa Cruz... Tá falando de resultados, né? Assim, de resultados. Não são resultados. Eu acho que a experiência, veja só, foi uma vez, foi duas, foi três, vai quatro. E se precisar jogar ano que vem, vai de novo, não vai ter ninguém. Ah, Bruno Rodrigues é um criminoso tirar 2 jogos aqui do Arruda. Vamos supor. Detalhe, até porque com a obra do Arruda vai ter que... O Arruda vai para a obra, perfeito. Obra. O Arruda vai para a obra, Cássio. Então eu concordo, sim, tá? Com esse comentário de Ravel, mas entendo que, de fato, é enraizado aqui culturalmente, mas eu acho que já deveríamos ter dado alguns passos a mais nesse processo, tá? E Hermínio diz o seguinte: a gestão de Uri vem sendo nociva à instituição Esporte Clube do Recife. Vem apequenando e humilhando o torcedor rubro-negro em todos os sentidos, Cássio. É uma visão que muitos tiveram, né? Dessa redução da capacidade da própria torcida na ilha. O lead é muito pesado, Cássio. As cenas são muito pesadas, né? Fazia muito tempo que você não tinha relatos de um desconforto muito grande dentro da ilha, né? E, veja, se fosse um jogo, aí é um acidente, mas na hora que, assim, é muita bola fora, porra. Fica... Parece que ele tá pegando no pé aqui e tal, mas eu adoraria não estar falando isso aqui, inclusive. Não tenho o menor interesse em estar falando dessa pauta aqui. Agora, infelizmente, assim, é muita bola fora que a turma dá também, pô. E algumas coisas assim. Por exemplo, na hora que sai o laudo, no dia seguinte a gente tá fazendo um vídeo até o jogo. Tipo, o clube, até agora o clube não falou nada. Assim, o clube realmente aceitou. Uma coisa que a turma não tá entendendo: o laudo diminuiu a capacidade da torcida do esporte, tá? Tem 2 coisas. Um é a quantidade de ingressos, que é um debate que a gente está trazendo aqui. Outro ponto é: o esporte renovou o laudo e o laudo reduziu a capacidade do esporte. E aumentou a torcida visitante. E o clube, ok, segue o jogo. Porra, não dá, né? Assim, no mínimo falar disso, a gente questiona esse posicionamento do Corpo de Bombeiros, fizemos todas as obras, já se perguntamos por que isso, por aquilo, vamos fazer esse ajuste e tal. Não. O clube aumentou a capacidade aí de ponto. Não foi. Diminuir a capacidade. Assim, não dá para achar normal isso, não. Não é possível que internamente o clube ache normal, porque se internamente se está se achando normal, porra, aqueles caras estão falando de novo disso, exagero da porra, assim, aí é uma viagem completa. Aí realmente é o Celtinha que Cauê tanto fala. É um Celtinha de portas fechadas, assim, com ar-condicionado no 4. Meu irmão, porque né, não é possível que ninguém assim, pessoal, a gente um Celtinha com 4 pessoas dentro, ar-condicionado no 4, anda devagar, viu? Não então, sobe. Não sobe. Tá nem andando, pô. Tá estacionado no Shopping Parnamirim, conversando besteira.
Assim, eu imagino que alguém, que hoje, já que a nota diz assim, que o clube reconheceu, mas que não tenha sido uma nota para o público, que internamente tenha sido dessa forma. Ó, a gente errou. Muito mais. É importante, ok, pedir desculpas para a torcida, mas acho mais importante ainda, Fred, é que internamente existe essa consciência, tá? E que não simplesmente não tenha sido eu acho que o pedido de desculpa uma ação de relações públicas. Uma ação foi de pela relações operação, por ter vendido os ingressos e depois ter, né, feito as correções do espaço da família ali. Não sei se foi um pedido de desculpa conceitual, não. Eu também achei mais ou menos. Então, por isso que eu estou dizendo. Para mim, seria mais importante que internamente exista uma consciência de que houve um erro. E que não foi um erro bobo. Não foi uma tempestade, como diria Pedro Robles, uma tempestade, uma xícara de café. Não foi. Assim, foi uma torcida, tá todo mundo falando, a torcida do Sport continua ainda o time rebaixado. Aí o que a direção faz? Tira o lugar da torcida do Sport. Porra, se alguém acha isso normal, assim, não tem como ampliar o debate, não. Bom, ainda sobre o ponto anterior, só para poder dar uma passada rápida ainda, Fred, eu acho que ainda pesa o fato de que, como os estádios particulares dos 3 times não estão podendo receber, no caso do Arruda, né, não pode receber a quantidade de público que se tem na arena, então ainda se convive com o fantasma de você levar os jogos para a arena, porque você vai receber mais pessoas lá, né? Ou seja, a discussão não é só sobre conforto, sobre ticket médio, é quantitativo mesmo, né? Porque você acaba tendo a possibilidade de colocar mais gente na arena do que na ilha, mais gente na arena do que nos aflitos, e nesse momento mais gente na arena do que no Arruda. Então acaba sendo um fantasma que os clubes também acabam tendo que conviver, né? Qual o melhor momento para você fazer uma transferência, ainda que dentro do seu próprio estado, ainda que beneficiando o seu próprio torcedor, para mandar para um jogo, um local, para uma praça esportiva que você pode colocar mais pessoas, quer seja da sua própria torcida ou de um eventual visitante adversário. Então é um problema que eu acho que os times daí têm que saber também administrar essa relação. Temos 2 superchats de Paulo para a gente fechar e irmos para a matemática propriamente dita, tá? Para passar a limpo a última rodada da Série A. Paulo Lins, né, fecha ali aquele raciocínio dele, dizendo que essa realidade cultural não pode servir de pretexto para deliberações amadoras, na melhor das hipóteses, por parte de dirigentes amadores, tá? Concordo aí com a linha de Paulo, tá? E o próprio Paulo Lins termina com a conclusão, né, de que o torcedor é um fiel consumidor, e a gente tem visto isso aí de forma bem clara com a própria torcida do Sport nessa campanha terrível e um comportamento, né, e ocupação muito surpreendentes para mim, muito surpreendentes, que eu espero que deixem um legado para o clube, né? Tanto de ocupação quanto de comportamento. E vocês vão lembrar Foram mais de 80 mil pessoas, Fred, esse fim de semana em Pernambuco. E vocês vão lembrar o quanto eu fui crítico, Cássio, ano passado, de posturas da torcida do Sport naquela campanha do acesso, né? A torcida ia ao estádio, mas tinha algumas posturas assim contra o time absurdas. E esse ano, mesmo triturado no campeonato, a torcida tem uma relação, tá, muito, muito melhor. 80 mil pessoas, né, Cássio? No final de semana, mais uma vez, né? O maior continua sendo aquele de 82 mil, que foi, acho que Santa e Altos. Sport contra quem? Sport contra São Paulo e o jogo do Náutico na terceira divisão. E agora foram 13.800 nos aflitos, 26.500 na ilha e 40.800 na Arena Pernambuco. Avançamos. 1.700.000 na ilha, mais que acho 1.400.000 na Arena, ou seja, 3.100 mais 600 mil. 3.700.000 reais a turma gerou de renda. É uma coisinha, viu?